Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Muito bem, a gente começa mais um Bloco Saúde do Homem dentro dessa série do mês de julho, que é um mês dedicado ao homem, porque 15 de julho foi o Dia do Homem, e a gente continua falando desses aspectos. Com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroclínica de São Caetano do Sul. Professor, obrigado por me atender mais uma vez. Prazer grande estar com vocês. Ótimo. Professor, eu estava lendo uma pesquisa agora feita de urologia, até publicada pela Agência Brasil, que é a agência da Empresa Brasileira de Comunicações do governo federal. Eles até pedem para dar o crédito, então está dado o crédito aqui na pesquisa, uma matéria muito bem feita, que diz o seguinte, que de 2016 a 2020 cresceu 49,96% a procura de homens pelo médico, mas eles continuam ainda muito atrás das mulheres. E tem um dado interessante. As meninas de 12 a 16 anos, nesse período, a procura delas por um médico aumentou 30%, mas os meninos só 1%. Que vergonha, né, professor? Eu acho que a gente tem que ver os números com bastante crítica, né? A gente tem só porcentagem, não tem valores absolutos aí para a gente poder comparar também. Mas, na verdade, essas métricas são importantes para saber se as campanhas que a sociedade está fazendo estão surtindo efeito. As campanhas, inicialmente, que eram feitas pela sociedade, focavam mais no indivíduo acima de 50 anos, né? Ou acima de 40 anos, para a verificação do câncer de próstata. E, atualmente, estão sendo feitas campanhas para várias campanhas temáticas, né? Inclusive para adolescentes. Né? Existe uma série de problemas que podem afetar tanto meninos quanto meninas, né? Os meninos mais na área da urologia, né? Problemas no testículo, hérnias, fimose. Então são coisas típicas da infância, ou alterações anatômicas do rim, né? Então essas campanhas são importantes para que pelo menos faça uma consulta inicial, verifique que está bem e aí possa, então, fazer o acompanhamento. Mas, em algumas circunstâncias também, o pediatra estende esse acompanhamento aí até 18 anos. Então, pode ser que essas crianças estejam, os adolescentes já, né, estejam indo ao pediatra e, sem uma detecção de um problema mais sério, não estejam vindo ao especialista. Então, são números difíceis de avaliar. Agora, com certeza, as mulheres se cuidam muito mais e que, havendo um aumento na procura dos homens de mais idade pelo médico, com certeza teve um papel fundamental aí da parte educacional dessas campanhas que foram feitas, eu não tenho dúvida. Então, acho que a gente está em evolução, temos muito para melhorar, mas os números, assim, tirando essa questão dos meninos, né, não terem vindo muito ao especialista, e a menina já vai no especialista desde muito cedo. Né? A menina vai no especialista desde muito cedo já, fazendo talvez isso explique. Inicial. Uma vez, num bate-papo, você falou aqui que as mulheres vivem 7 ou 10 anos mais que os homens. A explicação pode estar aí, né? A gente não tem dúvida que tem uma série de fatores, né? Tem um monte de coisa envolvida nisso, né? Nessa questão de sobrevivência, né? Principalmente as doenças que a gente já discutiu aqui numa outra ocasião, as afecções que levam à morte, né? Como as
as causas externas e o estresse, né, a doença cardiovascular e o câncer estão muito mais relacionados né, o câncer, ao tabagismo, estão muito mais relacionados ao sexo masculino. Correto. Com o mundo moderno, as mulheres têm chegado próximo, né, têm aumentado as suas estatísticas em cânceres, como pulmão, bexiga, rim, que são cânceres do tabagismo, por exemplo, cabeça e pescoço. Então, isso vai mudando no tempo. Então, Sem tem dúvida. uma explicação clara. Tem uma explicação que é os fatores externos são piores. E o homem não se cuida, não faz prevenção, então acaba detectando doença mais avançada. E aí acaba vivendo menos. É verdade. E olha, e tem um outro dado aqui que me chamou muito a atenção, porque ele parece, usando um português bem da juventude, bizarro, mas um levantamento feito no ano passado mostrou que dos adolescentes masculinos, 44% não usaram preservativo na primeira relação sexual e 35% não usam regularmente. Outro dado, 38,57% dos meninos afirmaram que não sabem nem sequer colocar o preservativo. Dá para acreditar nisso? Está precisando de uma orientação sexual mesmo, né? Sim, eu acho que talvez a gente acha que está mais avançado nas orientações, de repente tem que voltar para o mais básico, né? Mas tem um pouco aí do efeito do tratamento crônico da AIDS, né? Eu lembro muito bem quando eu era acadêmico de medicina, que é passando pelo Hospital Emílio Ribas, que eu vi muitos casos de AIDS doença, aquela época letal, né, que o Cazuza faleceu, Sim. que o Freddie Mercury faleceu, que teve o filme Filadélfia, que ganhou o Oscar, né, todo aquele frisson com relação à AIDS. Hoje, então, as campanhas foram muito intensas naquela época. Hoje, a AIDS é uma doença crônica, que o indivíduo trata com medicação. Então, volta-se a ter um pouco de descuidado, passou a ter um aumento também no índice de sífilis, que demonstra isso, sexo não protegido, né? E sífilis terciária, né? Gravíssimo, né? Neurológica, leva a problemas mentais graves, né? Aneurisma de aorta, o paciente pode até falecer, né? Com uma sífilis não tratada. Então, assim, as consequências são muito ruins para a saúde. Então, acho que talvez a gente tenha que voltar para a base mesmo, voltar a falar mais do sexo protegido, né? E prevenção também, né? Fazer os exames, aquelas pessoas que têm mais risco, né? A gente sempre, quando é procurado nessa faixa etária, a gente procura dar as orientações e solicitar também esses exames, que muitas vezes são doenças ocultas que não tem muito sintoma. Correto. Ou já passou a fase inicial de inoculação, some a doença e vai aparecer anos depois. Com certeza. Então, né? Precisa cuidar. E parar de achar que é coisa normal. Você estava falando da sífilis, aí eu estava lembrando até de uma peça de teatro do Chico Buarque, que ele tem uma música que ele fala, é o Calabar, o elogio da traição lá. Aí quando ele fala num determinado momento da música que os portugueses trouxeram muitas coisas para nós, e além da sífilis, é claro, né? E a gente tinha até o hábito de achar a sífilis, quer dizer, naquela época, né, uma doença normal que todo homem passaria, ou mesmo a gonorreia, né? Você toma lá um Petex, depois passa, tal, não sei o quê, como se fosse algo normal de ter e de conviver depois com isso, sem pensar nas consequências futuras. Quer dizer, a orientação é exatamente para isso, né? Tem que falar das consequências que podem vir, né? A sífilis tem uma história bem interessante, que a gente pode um dia até aprofundar ela, mas na corte de Luís XV, a roséola sifilítica, que são lesões avermelhadas, pontiformes na pele, dá muito nas extremidades, nas pernas, era tido como que o homem fosse muito viril e tivesse tido, né, aquela roséola nas pernas, era um homem que tinha muita atividade sexual. Né? Você vê, era bem visto o negócio. Eles não sabiam das consequências da sífilis terciária. Né? Então, tudo tem um contexto, né, onde você vai vivendo. Hoje não se justifica mais um indivíduo ter sífilis, se ele tem um sexo não protegido, ele faz uma sorologia hoje, trata com penicilina e cura em quase 100% dos casos. Então, evitaria-se de ter doença crônica. Uma outra história interessante com a sífilis também, quando eu era acadêmico, a gente passou no manicômio, né, no Pinel, que eu passava no Pinel,
E aí o quadro era um quadro totalmente esquizofrênico, confundia muito com o quadro psiquiátrico primário, e era uma paciente com sífilis terciária. Poderia ter sido evitado esse quadro de demência, de alterações mentais, se tivesse sido feito tratamento precoce para essa senhora. Né? Extremamente curioso, me marcou muito isso. Né? Então, acho que essa coisa do médico sentir, né, o paciente é uma coisa importante, e aí a gente tomar cuidado para não acontecer isso. Né? Lógico. E quando você falou da tua passagem lá pelo Emílio Ribas, eu imagino as cenas que você deve ter visto de pacientes, porque os pacientes de AIDS, naquela época, principalmente, ficavam com uma aparência horrível. Eu lembro de uma experiência, eu estava em Maceió, isso era 1989, você citou o Cazuza aí, eu estava com meu filho, que hoje é neurologista, mas na época ele tinha 6 anos de idade, e descendo com a minha mulher e minha cunhada no elevador do hotel, e de repente, não sei por quê, o elevador parou no meio e abriu a porta. Quando abriu a porta, o quarto que dava de frente estava com a porta aberta. E quem estava sentado na cama, completamente esquelético, já meio roxo, com uma bandana na cabeça, era o Cazuza. Eu fiquei apavorado na hora que eu vi aquela cena. Ele iria fazer um show à noite, ali na praia, em Maceió, com o pessoal. Ele cantou, foi um show que depois deu uma polêmica toda, porque ele acabou abaixando as calças, mostrando os órgãos genitais para o público. O Cazuza era completamente um gênio, mas completamente maluco. Mas eu lembro, Artista, a né? figura do Cazuza, já com AIDS e bastante avançado, não me sai da cabeça. É uma coisa assim horrorosa de se ver, né? Não tenha dúvida, a AIDS doença, que é aquela onde o indivíduo está cheio de infecções oportunísticas, né? Ele perde um peso muito grande, né? É típico perder a maçã do rosto, então fica cadavérico, né? Perde toda a gordura do pescoço, fica muito feio, né? Além disso, tem infecções secundárias no pulmão, tipo pneumocisticarine, que é um germe também que age mais com pneumonias, o indivíduo fica azul, de falta de ar. Eu lembro de um paciente que tinha insuficiência das suprarrenais por tuberculose nas adrenais, o indivíduo fica meio cinza. Então, assim, e chorando, e a doença incurável, não tinha nem o AZT. Né? Eu lembro que era quando a doença estava sendo descoberta, descrita pelo Robert Gallo, né, e pelo francês, estava aquela discussão de quem tinha descoberto a doença. Tinha 30 pacientes no pronto-socorro, a gente passava e atendi 30 pacientes num dia, com AIDS doença mesmo, manifesta por doença oportunística, fungos, bactérias, vírus, né, herpes cerebral, umas coisas assim, como você já falou, extremamente bizarras, que hoje a gente praticamente não vê mais. Hoje a gente vê um indivíduo soropositivo, tomando medicação, coquetel, e faz cirurgia, pega infecções por germes comuns, normalmente está controlado, então ele vive cronicamente, ele morre de outra causa. Até uma discussão na minha área, tem gente fazendo fertilização in vitro para paciente aidético, né, soro positivo. Por quê? Porque eles não morrem mais. Era uma discussão ética se deveria ou não deveria ser feita. Né? Hoje em dia já está estabelecido que pode ser, em casos selecionados, casos adequados, pode ser realizada. Né? Você não pode tirar o desejo da pessoa da paternidade, né? Da maternidade baseada no HIV hoje, por exemplo. Então, essas coisas vão mudando no tempo, né? A gente tem que entender. Maravilha. Professor, acho que por hoje é só. Estou vendo que você está nos atendendo aí, entre um atendimento e outro, está todo paramentado aí no hospital. É sinal de que está cuidando muito bem dos seus pacientes. Mas se tiver algo para acrescentar, fique à vontade. Não, acho que sempre aquela mensagem da prevenção, né, de poder fazer os exames precocemente, né, os meninos, né, se tiver alguma alteração no testículo, aumento do testículo, é um sinal de alerta. Né? Não exposição do pênis para adequada higiene é um sinal de alerta que deve fazer com que os meninos procurem, né, os pais, né, orientem aí esses adolescentes, esses meninos, tragam eles para o urologista dar uma olhada para a gente melhorar um pouco essa estatística aí de 1%. Tá certo. Então tá bom. Professor, obrigado. Até a semana que vem.
Até mais, até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você. Ai, que saudades de viajar, né? Ir para Buenos Aires, Mendoza, comer aquelas empanadas deliciosas, mas nesse momento a gente não está podendo nada disso. Não está podendo, entre aspas, porque a gastronomia nos permite viagens fabulosas. E agora aqui no ABC, em Santo André, mais especificamente, quem quiser sentir-se em Buenos Aires, ou em Mendoza, ou em qualquer outro lugar da Argentina, vai conhecer as verdadeiras empanadas. Porque a grande chefe de cozinha, Paola Carosella, que todo mundo passou a conhecer muito mais depois da televisão, mas que já faz um trabalho fabuloso há muitos anos, está trazendo o Laguapa aqui para a Rua das Figueiras. Eu converso com o CEO do grupo lá, o Benny Goldenberg. Benny, muito obrigado por me conceder esse precioso tempo para a entrevista. Que é isso, obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui. Legal. Eu juro que eu fiquei maravilhado quando eu vi que vocês tinham instalado aí na Rua das Figueiras o Laguapa, porque já conhecia, já tinha aproveitado lá em São Paulo o sabor dessas... E não só empanadas, tem muita outra coisa que vai falar. Mas por que a decisão de trazer essa casa maravilhosa para o ABC e para Santo André? A decisão ela vem faz algum tempo já, né? A gente, enfim, tem alguns clientes que pedem muito para a gente estar na região. A gente entende que é uma região que tem um potencial de consumo muito grande. E aí foi uma questão de organizar aqui a empresa internamente para a gente conseguir chegar aí no ABC. Então foi muito grato, né? Eu junto com o meu diretor, a gente que procura os pontos comerciais, enfim, visita um pouco a região para entender. A gente, depois de algumas visitas aí, a gente entendeu que a Filgueiras aí era uma das melhores ruas para a gente abrir e seguimos com o nosso planejamento. Legal. Começou em 1º de julho, é isso? Começou em 1º de julho. 1º de julho foi o primeiro dia de operação. Já tem 15 dias de operação. 15 dias. Já dá para sentir algum retorno? Como é que está? Eu senti pela publicação. Eu fiz uma publicação no portal ABCD Real. Não tinha 1 minuto que eu coloquei, e aí é óbvio que a chefe Paola Carosella, o nome dela já chama atenção, e eu destaquei isso na manchete. Em 1 minuto, tinha 126 pessoas lendo a notícia, a gente fica acompanhando isso. Eu achei um negócio maluco, né? E agora nem vi quanto está, mas com certeza milhares de pessoas já leram. Como é que está a receptividade aí? A gente está super feliz, na verdade, surpreso e super feliz. Tá acima do que a gente esperava. A gente está com uma equipe bem forte lá, além do pessoal todo que foi contratado para a loja, nosso time de implantação, nosso time de operações, para fazer um bom atendimento, para trazer uma boa experiência. Enfim, tá muito divertido lá. O pessoal tá bem feliz, a loja tá bonita, o movimento ele é diário, acontece o dia inteiro, enfim, muito legal. Legal. Bom, eu já percebi essa questão do emprego que você falou que é importantíssima, porque quem me deu a notícia pela primeira vez foi o meu amigo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Emprego aqui, que é o Evandro Banzato. Ele estava feliz da vida. Depois o prefeito Paulo Serra também comentou comigo. Estou muito feliz, o prefeito que vem querendo criar um polo gastronômico, já trazendo várias empresas nessa área para cá, e é uma área que eu gosto muito, né? Eu falava com você antes da gente marcar essa entrevista, que eu tive a oportunidade de conhecer o Arturito, que é a primeira casa aí da Paola. E, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui no Arturito era o restaurante Wick. Faz tempo isso. Foi a primeira vez, aliás, o primeiro restaurante Wick que ela participou, e aí eu percebi a seriedade do trabalho dela, porque, apesar de ter valores mais em conta, ela manteve no cardápio a mesma qualidade que ela tinha nos dias normais. E tanto que depois ela falou, não vou participar mais porque eu estou tendo prejuízo, que não é um bom negócio. Mas isso mostra a seriedade. Agora, me fala um pouco dessa casa, o que o pessoal vai encontrar? Eu conheço a empanada de vocês, que ela é uma empanada, para quem olha, até um pouquinho menor que as outras, mas com um recheio generosíssimo, né? E tem alguns detalhes. Conta para a gente aí um pouco desses produtos deliciosos. As nossas empanadas, elas são latinas, né? Mais do que argentinas. Então, acho que a massa e o método de assar com esse queimadinho, ela remete muito à Argentina, né? Principalmente na região de Salta, onde as empanadas são assadas
em fornos a lenha de alta temperatura, né? Então a gente tenta, de certa maneira, replicar isso aqui com os nossos fornos também, que chegam a 400, 450 graus para poder assar a empanada, mas ela tem recheios de referência latina em geral, né? E quando eu falo latina, o Brasil também entra nessa... A gente normalmente acha que a gente está fora da América Latina, né? Só porque a gente não fala espanhol, mas a gente também traz, né, como a caipira, como a baiana, enfim, são recheios inspirados aqui no Brasil, e outros recheios inspirados em outras regiões. Sei lá, o mita é muito comum na Venezuela também, pucacapas também a gente encontra no Chile, enfim, são empanadas de inspiração latina, né? Hoje a gente tem ali nossos 12 sabores de empanada, 3 tipos de sobremesa, né? A gente tem o tableton, que é como se fosse uma torta rogella, assim, com bastante doce de leite, um chantilly com baunilha e cachaça, o nosso alfajor artesanal, que a gente produz aqui, também, com doce de leite argentino, e o nosso sorvete de doce de leite, que já é super conhecido, famoso, enfim, né? E além disso, a gente tem lá os nossos 2 molhinhos, né? A salsa verde e a nossa pimenta, que também são produzidos por nós, são receitas nossas para acompanhar as empanadas. A gente tem a nossa cerveja também, a Carmen e a Sicília, né? A Sicília é uma cerveja mais levinha, com capim-limão, a Carmen um pouquinho mais encorpada, com um toque de maracujá. E, enfim, nossa saladinha, a famosa saladinha, uma salada bem fresquinha, bem gostosa. A gente faz questão de receber os ingredientes todo dia para as folhas ficarem crocantes, gostosas, fazer o molho também 3 vezes por dia, né? E o nosso café também, né? Que às vezes fica um pouco... A gente tem um serviço de café muito simples, né? No copinho de biodegradável, enfim, mas que é um café super selecionado, são grãos super nobres que a gente compra do interior de São Paulo, e é uma torra que foi desenvolvida por mim e pela Paola, né? Então só o Lagoapa tem essa torra desse grão, que é uma torra um pouco mais encorpada, um pouco mais densa, faz uma crema mais forte no café, e no café coado que a gente também serve, ele traz um pouco mais de acidez, assim, um pouco de gordura na boca, bem gostoso, né? Em geral, é essa experiência que o Lagoapa entrega. É uma casa muito simples, né? Não é um restaurante, é um café, não tem reserva, né? A gente tem recebido muita ligação de reserva, a gente não faz reserva, é muito simples, né? Vai lá, pede, paga, senta, a gente chama pelo nome e a pessoa vem buscar. A gente tem um aplicativo, Lagoapa, está disponível em Android e iOS. O aplicativo ele é bem útil para não pegar fila, né? Então, putz, não quero ficar guardando no caixa, dá para fazer o pedido do aplicativo, o pedido fica pronto, você recebe lá um pushzinho e pega. E para levar também é muito legal. Então, poxa, eu quero passar lá para pegar. Entra no aplicativo, já faz o pedido. Quando chegar lá, a sacolinha provavelmente já vai estar pronta à sua disposição para você poder levar, não pegar fila. Enfim, acho que nesse momento de pandemia é bem importante, assim, para não ter nenhum tipo de aglomeração, né? E o legal do nosso aplicativo... Já paga pelo aplicativo também. Você faz o já paga pelo aplicativo. Só chega lá e retira. Só chega lá e retira. Lá tem as mesinhas, pode comer, pode trazer para casa, e também pode próprio... fazer delivery. Também, vocês têm delivery. No próprio aplicativo, você escolhe entre levar ou comer aqui, né? E aí, pela Rappi, né? Pelo aplicativo da Rappi, que é nosso parceiro no delivery, a gente tem um raio razoável aí que pega São Bernardo e São Caetano também de entrega. Eu vi porque eu já estava... ontem à noite já estava fazendo um pedido lá e que, infelizmente, a hora que eu decidi fazer o pedido, a minha mulher falou, não, já estou preparando o jantar. Eu falei, então vai deixar para amanhã. Mas eu estou curiosíssimo, até tem uma promoção legal, que você pede 18 empanadas e paga num preço super em conta. A gente lançou com a pandemia, né? As pessoas ficaram mais em casa, o consumo começou a ser mais familiar, e a gente lançou o Combo Família, que são 18 empanadas. Então, para mim dá, não tem problema, tá tranquilo. O pessoal costuma pedir bastante. E é engraçado, porque isso que você falou é verdade. As nossas empanadas, elas são visualmente menores mesmo, mas elas têm uma quantidade de recheio normalmente 40% a 50% mais do que as empanadas que a gente encontra no mercado, que são mais maçudas, né, na verdade. É verdade. Não, e além disso, os ingredientes a gente percebe só de olhar e de colocar na boca que são ingredientes super selecionados, quer dizer, como a farinha usada, tudo. O ovo caipira, eu gosto muito da saltenha, aquela coisa toda, a cebola, o queijo, você percebe que são ingredientes que vocês têm um cuidado muito especial, né? A gente tem acho que a gente tem cuidado aí, são 3 coisas, 3 pilares bem importantes assim do Lagoapa. Acho que o primeiro é
são as nossas pessoas, né? A gente tem uma cultura muito forte de empresa e os nossos funcionários vêm sempre em primeiro lugar. E a gente tem muito carinho por todo mundo que trabalha aqui com a gente. Acho que em segundo, com certeza, são nossos ingredientes aí, porque a gente realmente toma bastante cuidado na seleção deles e como trabalha. E o terceiro, acho que é o preço, né? Porque a gente vive aí um momento de inflação e a gente trabalha muito aqui, eu estou no escritório, inclusive, a nossa empanada é a mais barata do mercado, né? Poxa, isso é uma novidade. Eu tinha reparado que ela tinha um preço legal, mas que é a mais barata do mercado é outra coisa interessante para o espectador. É a mais barata, né? Inclusive ali mesmo nas Filgueiras, um pouquinho mais para baixo, tem uma casinha de empanadas de uma molecada. Eu fui inclusive visitar, super simpática, super legal, produto bem gostoso também. Empanada mais ou menos o nosso padrão também, pouca massa, mais recheio. Ela custa quase 10% a mais. Poxa, então já é um outro bom negócio. Além de você comer uma empanada de primeiríssima qualidade, ainda paga um pouco mais barato. E eu estou babando por esse café. Eu confesso que eu não experimentei o café de vocês, não. Agora estou curioso para provar esse café. Imagino ele com esse alfajor, que é maravilhoso, aí, que dá de 10-0 em qualquer alfajor que a gente vê por aí, né? O alfajor é realmente muito bom. Assim, ele é bem artesanal, né? Ele tem uma durabilidade menor do que os alfajores de mercado, até os artesanais tipo Havana também. Mas ele é feito aqui, enfim, diariamente. A gente tem aqui as máquinas todas que fazem, né? Com doce de leite argentino, com nosso doce de leite, que inclusive em breve vai ser lançado nas lojas também para poder comprar no potinho. Que legal, isso é bom. E sabe que você me falou um treco que me lembra de um fora que eu dei isso há muitos anos. Eu estava num restaurante argentino e quando eu pedi as empanadas, elas vieram com esse queimadinho aí. E eu falei, não, está queimada a empanada. Eu pedi para trocar, o pessoal foi super gentil e trocou. Depois eu fui descobrir que eu tinha dado um fora, porque, na verdade, ela tem que vir queimadinha, assim, com aquela marca, inclusive da grelha, para ficar mais legal, né? E aí eu aprendi, depois de dar esse fora danado, eu aprendi que ela tem que ser assim. A gente fala, né? Elas são assim mesmo, queimadinhas. A gente tem alguns problemas em loja. Algumas pessoas acabam pedindo para trocar e a gente explica assim. Acho que ninguém é obrigado a gostar do queimadinho, né? Acho que cada um tem o seu paladar, mas o nosso padrão é realmente mais queimadinho, mais tostadinho aí, até pela alta temperatura do forno e a alta suculência que tem a empanada, né? A nossa empanada, a gente fala que as boas empanadas, elas são abre-piernas, porque você, quando morde, você tem que abrir a perna, senão cai o recheio no seu colo de tão suculento que é. Que maravilha! E olha, e aquela história, né? Se elas são feitas com as mãos, tem que se comer com as mãos. Nada de ficar passando faca e garfo na empanada, não, né? Porque é como no italiano você pegar um macarrão e cortar o macarrão com faca, né? Você sabe que tem um efeito prático pior até, né? Do que cortar com faca, do que o macarrão. Porque quando você corta, como o recheio é muito suculento, né? Muito molhadinho, se você corta com a faca no prato, o recheio vai cair no teu prato. Né? Ele não vai ficar junto com a empanada. E aí você vai comer massa e recheio. Tem uma questão técnica. É o conjunto, né? Que dá aquela explosão de sabores. Agora, você falou da cerveja de vocês e falou de Salta também, que Salta é uma região onde você tem um vinho torrontés maravilhoso, e que eu tenho certeza que ele harmoniza com essa empanada. Parece que vocês têm um vinho em lata aí, como é que é isso aí? A gente tem um vinho em lata super legal, da Mysterious, de um colega meu, Ariel, a gente trabalha junto faz tempo, ele inclusive, a importadora dele trabalha com as nossas outras casas, né, o Arturito, enfim, nossos restaurantes, e ele trouxe essa novidade aí no comecinho do ano. É um vinho em lata. A gente tem hoje o tinto e o branco, se eu não me engano, ou tinto e espumante. E ele é bem... É um vinho do sul, tá? Da vinícola Guatambu, que é uma família que faz um vinho super gostoso. É um vinho... Até o vinho tinto é um vinho para tomar um pouquinho mais gelado, assim. É uma coisa realmente mais prática. Ele tem, né? Cada lata dá mais ou menos 2 taças de vinho. Então o vinho se mantém muito bem, ele viaja muito bem. Se você quiser comprar para levar para sua casa, ele vai muito bem. Dá para beber tanto na latinha, se você quiser uma coisa um pouco mais prática, que você está andando e no dia a dia, ou abrir e servir numa taça normalmente. Assim. Tem sido um sucesso esse vinho. Sabe que eu fiz uma entrevista com um representante deles há algum tempo, então foi exatamente... Agora eu estou lembrando que você falou da Guatambu,
É um vinho muito legal, eu experimentei, realmente é fantástico e vale a pena. E com as empanadas ele vai casar muito bem E ele mesmo. casa muito bem, ele casa muito bem. Que legal. Beni, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, principalmente se a gente estivesse numa mesa pessoalmente, né, provando essas empanadas, mas a gente ainda vai fazer essa entrevista um dia assim. Eu estou me guardando, estou esperando chegar a segunda dose da minha vacina aqui. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Estamos chegando, e logo, logo a gente vai. Olha, desejo todo sucesso para vocês aí. Sempre que tiver novidade do Laguapa, pode contatar a gente para a gente divulgar, né? Eu sempre deixo bem claro para as pessoas que quem me conhece sabe da minha paixão por gastronomia, minha paixão por vinhos também, né? A gente está para estrear um programa em breve aí sobre vinhos que vai ser muito legal. E tendo novidades, aciona a gente que eu faço questão de mostrar para todo mundo. Legal, muito obrigado. Eu queria só comentar também, você falou do teu amigo do secretário de desenvolvimento, a gente ficou muito feliz e muito surpreso com a reação do prefeito, do secretário, com a chegada do Laguapa. Assim, é bem gratificante poder ver quando o poder público enxerga a necessidade e a sinergia da iniciativa privada para gerar emprego e que está trazendo coisas. Assim. Foi super espontâneo, eles procuraram a gente e eu fiquei muito bem impressionado, de verdade. Assim, uma atitude, independentemente de ideologia, partido, o que quer que seja, acho que não é esse o ponto. Mas eu fiquei muito bem impressionado assim, pela sensibilidade, sabe, do time. Não, isso é importantíssimo. Eu que já tenho uma longa estrada aí de cobertura aqui, principalmente aqui no ABC, já tenho 45 anos de jornalismo, aqui a gente vai acompanhando tudo isso, acompanhei várias administrações, eu vejo isso não é nenhum favor, não é campanha política nem nada. O desempenho do time como um todo, para trazer empresas para cá, para trazer empresas sérias, que gerem emprego, que façam rodar a economia, a gente está precisando cada vez mais disso aí, é fundamental e a gente tem que destacar, independente de qualquer questão político-partidária, não tem nada a ver com isso. É pensando na sociedade de uma forma geral, e a gente conta com vocês para isso. Obrigado, viu? Muito sucesso aí, porque o teu sucesso vai ser o sucesso de toda a economia em volta aí. Obrigado pelo convite de novo. Até a próxima. Até. Beni Goldenberg, o senhor do Laguapa, também do Arturito, do Mangiare, olha, tem vários restaurantes aí, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que também nos acompanham pelas redes sociais. Olha, Santo André avança para se colocar aí como uma das metrópoles, não é cidade, não. Só as grandes metrópoles do mundo têm um projeto de planejamento desse porte, como que foi anunciado neste 15 de junho pelo prefeito Paulo Serra e pelo superintendente da Unidade de Assuntos Estratégicos e Planejamento de Santo André, José Policineto. São 79 metas e 467 projetos. Policy. Primeiro, agradecer. Muito obrigado, Joaquim. É para a gente um prazer voltar a conversar contigo, conversar com aqueles que te acompanham, que sabem que você traz sempre uma informação importante para o cidadão, para ele interagir com o agente público, com quem está com a responsabilidade de melhorar a vida das pessoas na cidade. Né? E a gente conversou há um tempinho atrás, a gente falou sobre Santo André 500 anos, projeto de longo prazo, para mais de 30 anos, para que a gente tenha muito orgulho, cada dia a gente tenha mais orgulho da nossa cidade. Agora vem o recorte disso para 4 anos, né? O período do prefeito Paulo Serra, depois de uma eleição vitoriosa, né? Mais de 77% dos votos, e o que a gente fez é algo que é muito simples, e dessa simplicidade a gente interpreta ter trazido a sabedoria. Todo o processo eleitoral, os candidatos são obrigados a apresentar para a Justiça Eleitoral e para o eleitor um programa de governo. É ali que o candidato diz o que vai fazer na saúde, o que vai fazer na educação, o que vai fazer na assistência social, o que vai fazer no transporte, na infraestrutura da cidade. E o que a gente fez foi buscar este documento, que é um documento oficial, buscar os programas que já estavam sendo gerenciados pela administração, buscar também aqueles que foram apresentados pelos outros candidatos, porque na democracia é assim, o prefeito Paulo teve 77%, mas um pouquinho mais de 20% não votou no Paulo, e a gente tem que buscar
os propósitos de alguns eleitores terem votado em outros candidatos. E desenhamos, a partir daí, conversando com cada um dos secretários, cada um dos superintendentes, desenhamos um plano que pode ser acompanhado por toda a população com metas físicas, né? Então, o programa, como você bem falou, tem quase 80 metas, onde estão distribuídas quase 500 projetos. Então, estes projetos vão ampliar o número de vagas em creches, vão ampliar o atendimento do programa de saúde da família, vão ampliar o atendimento à população hipossuficiente, que não tem o recurso para viver na plenitude na nossa cidade, então reduzindo as desigualdades. E a gente trouxe um elemento novo, que é os programas que enfrentam dois elementos fundamentais advindos da pandemia da Covid-19, que são os aspectos econômicos e sociais e os outros são da saúde individual, né? Então, como a gente recupera os sequelados da Covid, como a gente recupera a economia, como a gente recupera o esgarçamento social. Então, foi a partir dessas premissas, utilizando os 17 desafios do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, por isso você muito bem colocou que a gente hoje pode se comparar a metrópoles mundiais que pegaram os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio apresentado pela ONU como organismo central do desenvolvimento urbano mundial e aplicamos isso também aos programas da nossa cidade. Então, a gente tem que dar resposta aos compromissos da eleição, a gente tem que dar resposta aos compromissos de desenvolvimento sustentável e a gente tem que dar uma resposta efetiva àquilo que é a qualidade de vida no nosso município, em especial para a população de menor renda, que espera mais do setor público. Então, foi nesse desenho. Nesse desenho também tem a questão de melhorar a nossa capacidade de gestão, né? Então, sermos mais eficientes, mais eficazes, mais efetivos no emprego do recurso público, como a gente vai capturar mais recursos, né? Seja com investidor privado, transformando a cidade numa cidade mais atrativa, gerando mais impostos sem cobrar mais tributo. Então, é sempre muito importante isso. Quando você alarga a base dos tributáveis, né? Quando você traz mais empresas para cá, eu não preciso aumentar a carga de tributação daquele que já está aqui, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas vai ter aumento de IPTU, vai ter aumento de ISS para fazer tudo isso. O que a gente tem que trabalhar é tornar a cidade mais atrativa para trazer mais investimento, mais emprego, mais produção de receita privada e, a partir dessa maior produção, capturar mais recursos para fazer mais para a população que menos tem. Então, é um pouco dentro dessa lógica que a gente apresentou, sempre lembrando que a cobrança em cima da administração é cada vez maior. Quando você sai, como o prefeito Paulo saiu da urna com quase 80%, você tem só mais 20% para ganhar, né? Então, já é difícil manter os 80%, né? Então, você tem que manter os 80% e crescer um pouquinho nessa base de 20% aí. E o plano de metas é um pouco para isso, né? Como a gente consegue, de maneira muito objetiva, dizer o que vai ser feito para o cidadão, ele conseguir acompanhar, territorializar. Então vai inaugurar creche nos próximos 4 anos. Onde serão as creches? Vai ter novos postos de saúde, vai reformar os que já tem. Quais serão reformados? Então, um pouco disso. É importante a gente entender onde vai cada centavo daquilo que for arrecadado nos próximos 4 anos. Legal. Bom, eu até comecei falando em metrópole, porque quando eu li, eu tive a curiosidade, depois de publicar a reportagem no portal BCD Real, entrei lá no site da prefeitura. Aliás, eu recomendo para todo cidadão de Santo André, está lá no site, lá 500 anos, você coloca e já tem acesso a esse calhamaço de documentos. Eu comecei a ler, eu lembrei imediatamente de um livro que eu li no ano passado, entrevistei um grande jornalista, que é o Rui Castro, e que ele escreveu e lançou no ano retrasado, no finalzinho de 2019 ainda, o Metrópole à Beira-Mar, onde ele fala, ele é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas ele cita Santo André 2 vezes no Metrópole à Beira-Mar. Ele que defende tanto o Rio de Janeiro, ele cita o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, que eram 2 navegadores, na verdade, pilotos de avião portugueses, que foram os primeiros a pousar aqui no Brasil, e são nomes de importantes vias que a gente tem aqui, assim como o 18 do Forte, essa história toda. Está tudo contado no Metrópole, mas quando eu li o Metrópole à Beira-Mar, eu me identifiquei muito com Santo André, porque Santo André, até pelo fato de ter sido fundada pelo João Ramalho, tem tudo a ver com os portugueses, essa coisa toda. E lendo o programa, o projeto, lá no site, eu lembrei muito e me identificou.
E eu vejo que tem 3 itens, ou 3 bases ali que são fundamentais, que são as bandeiras temáticas estruturantes, o Rumo aos 500 anos, o Santo André da gente e o Santo André eu amo e cuido. Essa divisão eu achei fundamental e queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque mexe muito. Eu também não sou nascido em Santo André, não. Nasci em São Paulo, ali no bairro de Ipiranga, em São João Clímaco, mas eu me sinto andreense porque estou aqui desde 1981 e você acaba gostando muito dessa cidade. Aliás, eu queria que você falasse desses 3 eixos e também do teu compromisso com Santo André, porque eu sei que você vem de São Paulo, você foi presidente da Câmara Municipal, você foi secretário, você tem uma atividade política muito interessante ao longo dos anos, e é lógico, isso acaba causando uma ciumeira, a gente vê discurso na Câmara, vereador meio bravo, o secretário que é de São Paulo, mais do que nunca você veste a camisa de Santo André, né, Pólice? Não, acho que tem 2 coisas importantes, que a gente vem para dar uma contribuição para quem é daqui, a gente não vem aqui para substituir absolutamente ninguém, esse não é o propósito, e eu sempre falei isso desde o primeiro dia que cheguei, eu cheguei aqui para contribuir, colaborar, e sempre oferecer um pouco do que aprendi nesse período e aprender muito com quem está aqui, né? Então, trazendo alguns instrumentos desses 26 anos de vida pública que eu tenho e deixar esses instrumentos à disposição de cada um dos vereadores que, porventura, tenha desejo de entender, dialogar e construir cada vez mais um planejamento saudável, sustentável para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente tenta interpretar de onde que vêm as bandeiras foram retiradas de algo que para a gente foi muito fácil, pelo menos para mim foi muito fácil reconhecê-las, o discurso do prefeito Paulo Serra. Então, para mim foi muito fácil encontrar as 3 bandeiras, porque as 3 bandeiras estão em tudo que o Paulo fala e tudo que o Paulo faz, tudo que a gestão do Paulo faz. Então, estão muitas nas ações da Ana Carolina, que é a nossa presidente do fundo e gestora do NIS, está muito nas ações do Marcelo Delcy, que é o nosso secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, está muito nessa atuação extremamente responsável e cuidadosa do enfrentamento à pandemia. Então, tem pouquíssimos municípios no Brasil que estão investindo 1/3 de tudo que tem de receita na saúde para não ter falta de oxigênio, para não ter ninguém morrendo em fila. A gente já tem, no Brasil, não tem cidade com mais de 500 mil habitantes que, infelizmente, não teve uma fatalidade por falta de atendimento à sua população. Santo André não teve nenhuma. Então, não teve ninguém aqui que morreu esperando ser atendido. Teve que escolher, morre esse ou morre aquele, e aquele vai ficar sem atendimento. Não teve. Ou problema de oxigênio, né? Teve um problema circunstancial numa unidade operada pelo Estado, uma AME operada pelo Estado, que tinha lá as condições de ninguém morrer, mas por uma falha, né, que está sendo apurada, se foi humana, se foi técnica, caiu um disjuntor, não tinha a equipe técnica naquele momento para religar o equipamento e, infelizmente, 3 pessoas faleceram. Mas esperar na fila, porque não tinha como entrar no hospital, não tinha como ser atendido, isso não aconteceu em hipótese alguma aqui. E vamos lembrar que a gente chegou a ter quase 1.100 internados. Por quê? Porque temos 3 hospitais de campanha montados, todos bancados com recursos públicos do município nesse ano. O ano passado a gente recebeu o recurso do governo federal e do governo estadual, esse ano muito pouco, mas a gente teve a coragem, o prefeito Paulo, os vereadores ajudaram nisso, que aprovaram as legislações que eram necessárias para a gente fazer essa mudança. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma saúde impecável nessa questão do atendimento, um processo de vacinação muito eficiente, que chega a vacina, consegue, de fato, dar conta, não perde nenhuma vacina, né? Não faz xepa de vacina, porque tem uma organização tão estável e tão competente que não sobra vacina, né? A xepa, né? A xepa da vacina, como a gente passou a escutar falar, é parte da incapacidade de você organizar aquele que tinha que ter recebido a vacina, porque é sobra. Né? Xepa é sobra, né? A gente brinca na feira. Você pegou a xepa na feira? O que é xepa na feira? É o que sobrou que não foi vendido. Como que a gente pode ter sobra de vacina se todos têm que ser vacinados? Não tem sobra. É que você não conseguiu programar direito. Ao não programar direito, você está perdendo vacina. Para não perder vacina,
Porque é bom todos saberem, quando você abre um frasco de uma vacina, dependendo de cada um dos fornecedores, você não tem uma dose só. E aí você tem que aplicar todas as doses que estão ali. Se sobra uma dose daquelas que você não vai ter como manter, o que acontece? Você vai perder aquela dose. Sim. Então, essa é uma questão importante a gente entendendo, e aqui em Santo André, a gente não teve xepa, a gente guardou as vacinas que, em tese, municípios estão usando para xepa, para antecipar a nossa imunização dos profissionais da saúde. E aqui me parece também que a gente não tem, eu sei que não é exatamente a tua área, mas você está falando da vacinação, a gente não tem problema, por exemplo, com a segunda dose, né? Todo mundo que foi vacinado, que tomou a primeira dose, que já passou o prazo para tomar a segunda, já foi tomar, ou quem não foi por outro problema, e aí tem que buscar essas pessoas, mas quem está esperando a segunda dose vai ter tranquilamente, não vai ter problema. Né? Sim, mas, Joaquim, isso é planejamento, organização. Certo. Hoje a gente oferece para a Secretaria de Saúde um sistema chamado SIGA, que já o referencia todos aqueles que foram vacinados em primeira, que foram vacinados em segunda, todos aqueles que foram contaminados e todos aqueles que foram recuperados na nossa estrutura pública de saúde, todos aqueles que vieram a falecer porque a Covid mata. E não adianta a gente esconder isso. Por mais duro que seja, a gente está conseguindo enfrentar com muita responsabilidade. Então, essa é uma questão super importante. Mas, como eu falava para você, foi muito simples encontrar as 3 bandeiras que você aqui contou para os nossos telespectadores. Né? As bandeiras nascem do discurso do Paulo, do discurso em que o Paulo tocou a administração nos últimos 4 anos, e, em especial, aquele que validou mais 4 anos da gestão. Então, a gente fez questão de reproduzir essas bandeiras, tanto no Santo André 500 anos, que é o que nos levará ao 5º centenário da cidade, assim como o período de 4 anos, que é esse que eu vim aqui ajudar os nossos colegas vereadores, porque eu sempre tenho que lembrar, quem é vereador por um dia vai ser vereador a vida inteira. Então, sempre que eu puder, eu vou trabalhar para que essa parte, e eu sou parlamentarista, então eu gostaria que o parlamento tivesse muito mais protagonismo, né? Então, o esforço que eu sempre vou fazer é de levar para o parlamento as validações de políticas públicas que o executivo está produzindo, mas muito mais do que isso, levar os grandes debates para dentro da Casa Legislativa, porque é a grande fórmula de você discutir com competência e com qualidade com toda a sociedade. Legal. Agora, Paulo, a próxima etapa é mostrar cada um dos projetos, os bairros que vão ser atendidos. Como é que vai ser isso? Como é que está sendo preparado? O que a gente está fazendo agora é uma grande apresentação, a gente vai ficar com 1 mês fazendo essa apresentação, a gente está com um quiz, que são perguntas e respostas que já estão no nosso portal. Para quê? Para que a população vá se familiarizando com o modelo de metas. Depois a gente vai entrar com uma pesquisa para que a população consiga um pouco hierarquizar por importância. Depois a gente vai entrar com pesquisas que vão revelar quais equipamentos vão ser entregues primeiros, aí é um pouquinho a fila de prioridade para entrega, então tem decisões técnicas, mas a gente vai ter também a validação por parte da sociedade, então tem diversas fases. Você falou de uma fase muito importante, que é a territorialização, é a espacialização. Todos os nossos projetos e todas as nossas metas vão estar espacializadas e precificadas. A gente vai ter valor de investimento em todas elas. Elas vão estar num grande mapa da administração. Esse já está em construção. A gente só colocou no ar, porque uma grande parte dele já está em construção. Como ele é uma proposta para 4 anos, parte delas ainda não está estratificado a ponto de você conseguir dizer onde naquele bairro vai ser. Você já sabe mais ou menos onde é a região, mas você não conseguiu identificar a rua, a localidade. Você sabe já o território que precisa daquele equipamento ou daquele serviço. Você ainda não conseguiu encontrar ou uma área pública que possa receber, ou uma área privada que possa ser desapropriada. Então, tem detalhes que a gente ainda não tem porque não chegou nesta fase. Né? Então, é importante todos entenderem isso, mas as metas já estão colocadas, os projetos já estão colocados, uma grande parte deles, 75%, já estão precificados. Ele tem um volume de investimento e custeio da ordem de 3 bilhões de reais, 2 bilhões e 800, mais ou menos, quase 3 bilhões de reais.
como falei para você, 75% deles já estão precificados. Aqueles que não estão precificados, que exatamente estão nesse ambiente. Você já sabe que precisa de um equipamento de saúde em tal bairro, né, em tal região, mas você não conseguiu ainda localizar qual é a rua exatamente, qual o terreno ou qual o imóvel que ele vai ocupar. E aí você tem variações de valores de investimento, quando você decide se vai ser a construção, se vai ser a locação. Então, tem uma parte de ajuste fino que é realizado por cada uma das áreas, né? Cada uma das áreas que desenvolve e abastece o nosso sistema. Mas hoje a gente já pode dizer que o cidadão já tem acesso àquilo que é o compromisso público da gestão Paulo Serra, que torna cada vez mais transparente a relação com o cidadão e cada vez mais honesta, né? Porque eu conto para o cidadão, embora possa ser cobrado com muito mais vigor, né? Não, mas você escreveu que ia fazer isso. Sim, a questão mais importante é você sair daquele ambiente histórico que era político promete um monte de coisa e não faz nada, né? E por isso que ele não escreve, ele só fala, né? Então tem essas lendas da política que ninguém escreve, ninguém assina, e aí tinha político que ia lá, registrava em cartório, nunca vou abandonar o mandato, registrava em cartório, não adiantava nada, né? Porque aquele que precisa registrar em cartório é que sabe que vai fazer a coisa errada. O que a gente fez aqui foi colocar uma dinâmica de um grande programa à disposição da sociedade, né? Então está no santandré500anos.com.br, lá tem a abazinha do plano de metas, logo vai vir o marco regulatório do desenvolvimento urbano. Então a gente está oferecendo os instrumentos de transformação da cidade para a gente ter uma cidade cada vez mais com qualidade de vida, né? E algo que para mim é muito importante. Hoje eu sinto que Santo André tem um prefeito que é líder. A gente teve aí, no passado, prefeitos que lideraram a cidade, mas a gente passou um período, um vácuo muito grande, em que os prefeitos eram eleitos democraticamente, tudo direitinho, mas não lideravam a cidade. Sim. As pessoas não enxergavam neles os líderes que desejavam. Eram prefeitos, mas não eram líderes. Hoje a gente tem um líder que é prefeito. Mais do que isso, ele é um líder metropolitano, porque conduz o consórcio. Mais do que isso, tem uma gestão aprovada nas urnas. Mais do que isso, eu digo para você, eu já sinto hoje que a gente tem uma população também que começou a confiar que é possível voltar a ter orgulho da cidade. Então, essa é a sensação que eu tenho. E é lógico que a gente vai abastecer este desejo de voltar a ter muito orgulho de instrumentos reais de cobrança, né? Então, a gente vai ter lá como acompanhar cada uma das metas, ver se a meta está levando a cidade para onde se quer. Então, é esse o nosso sonho. Uma cidade que tem que defender o meio ambiente, porque 2/3 dela é de proteção ambiental, tem que defender o emprego com qualidade, foi uma cidade que sempre teve educação de muita qualidade. Uma das propostas do prefeito é a municipalização de 100% do fundamental, né? Então, é a gente ter uma rede de muita qualidade até a 9ª série. Então, isso é super importante. Então, vamos trabalhar muito. Maravilha. Olha, eu ficaria aqui mais algumas horas, porque o papo é sempre muito bom. E você falando dessa questão da liderança, eu comecei a acompanhar política de Santo André quando o prefeito era Lincoln Grillo, que foi eleito em 1976, que, por incrível que pareça, fez uma revolução até na cidade. Ele é um prefeito muito importante, mas por causa de uma briga política besta com o jornal na época, acabou sendo destruído. Naquela época que o jornal impresso tinha muito mais força do que tem hoje, né? Mas tinha uma equipe fantástica de assessores, de técnicos. Depois o doutor Newton Brandão, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 governos, que foi um prefeito maravilhoso também. Eu sempre costumo contar uma história que, em 1984, eu andava com o Brandão por Santo André e ele me falou, olha, eu vou começar a fazer guia rebaixada em todos os quarteirões da cidade. Isso era 84, hein? Aí eu perguntei, mas por que, prefeito? Ele falou assim, se um cadeirante passar, nem usou esse termo cadeirante, se alguém com cadeira de roda passar por aqui, ele não vai conseguir subir ou descer. Aí eu, muito ignorante, perguntei para ele, mas tem tanto deficiente físico, assim, gente que usa cadeira de roda em Santo André que necessite isso? Ele falou, não sei, porque a gente não dá condição de acessibilidade para eles, e se a gente não dá, eles não saem de casa, a gente não sabe. Olha a visão mas Joaquim, Joaquim, tem uma máxima que é se você não deu acesso para um, você não vai dar para nenhum. Pois é, então é isso. E olha, eu vou te falar, daquele tempo para cá eu vi poucos planejamentos efetivos, poucos estudos para a cidade. Então, quero te parabenizar por isso, parabenizar, lógico, o prefeito Paulo Serra, que te trouxe para coordenar esse trabalho todo, mas eu não podia encerrar essa entrevista
sem colocar um outro assunto que apareceu ontem mesmo, né? Agora você também é responsável pela comunicação do governo. Como é que é mais um desafio enorme, né? Na realidade, o prefeito enxergou algo no processo do debate do plano de metas, e sempre lembrando isso, né? O prefeito só chegou a esses 80% porque ele tem uma equipe muito competente, e a equipe de comunicação dele é muito competente. Estou aqui fazer um reconhecimento muito grande à Luciana Patara, a toda a equipe dela. Então, aqui é utilizar a relação com o cidadão, né? Porque comunicação, parte dela é uma intervenção social. O ato de informar, de transferir dados para o cidadão, como a administração conseguir comunicar, está muito atrelado à nossa capacidade de absorver desejos e devolver com planejamento, né? Com planejamento e com execução. Então, a comunicação e a participação social, que estão dentro da unidade dirigida pela Luciana, passam a integrar esse grande ambiente de planejamento, participação social e comunicação, né? Então, esse é o desafio imposto pelo prefeito. Ele me surpreendeu também. Eu não completei 6 meses, estou aqui junto com a minha equipe, né? Então, ao apresentar o plano de metas, a minha equipe, a equipe que eu integro, apresentou. Então, não fui só eu. Então, os 4 profissionais, que são profissionais da cidade, que estiveram envolvidos nessa construção, fizeram cada um parte da apresentação. O Mário Matiello, a Ana Lepore, a Fernanda Rosa e o Diego Cabral, os 4 fizeram quase que um jogral, foram lá e falaram lá os 5, 7 minutinhos cada um da responsabilidade que tiveram, construindo uma equipe, né? Então, eu até brinquei com o prefeito, falei assim, prefeito, você vai ver que em cada momento que eu vier aqui, a gente vai cumprir parte dos objetivos do milênio, né? Então, a gente tem aqui equilíbrio de gênero, com 2 homens e 2 mulheres que tocaram esse processo do começo ao fim. Então, o nosso trabalho, a partir de agora, ele tem essa integração com a comunicação, integração com a participação social, mas eu quero aqui reconhecer toda a competência do trabalho que foi desenvolvido até aqui, né? Então, insisto, o prefeito tem esses 80% na urna, e eu sinto que a aprovação dele continua a crescer, primeiro por ser uma liderança, segundo por ter uma equipe competente que foi permitindo a ele crescer e enfrentou dificuldades, né? O começo não foi fácil, acho que todos lembram disso, mas está conseguindo superar as dificuldades. As cidades no Brasil continuam enfrentando uma crise econômica, em Santo André não é diferente, há retração nas transferências correntes, há retração nas evoluções de receitas e há mais despesas, né? Porque a gente está gastando mais, né? A gente não tinha todas as necessidades como a gente tem hoje, de hospitais de campanha, de equipes múltiplas de vacinação, de drive-thrus de vacinação, de horas extras para funcionar sábados e domingos com o processo de vacinação. Então, tudo isso é custo, né? E a gente tem que suportar esses custos, né? Gastando mais porque a gente tem que ter maior oferta social, né? Porque muitas famílias deixaram de ter insumos básicos, né? Para limpeza, para manutenção da casa, para alimentação da família. Então, tudo isso é mais custos para o município. E nesse ano, diferente do ano passado, que teve repasse da União, repasse do governo do Estado, os repasses diminuíram muito, né? Então, o governo federal tem repassado menos de 10% que repassou no passado, o governo do Estado também repassou menos esse ano do que no ano passado, e a Covid esse ano, na segunda onda, nos pegou pesado, né? Os meses de março, abril foram terríveis. A gente, como eu falei aqui, a gente chegou a ter quase 1.100 internados, né? Isso é uma loucura imaginar você ter 1.100 pessoas internadas numa rede de uma cidade de 700 mil habitantes. Lembrando que aqui, em momento algum, a gente foi pedir para qualquer paciente que chegasse com Covid o comprovante de residência para ver se ele era aqui, se ele fosse daqui, internava, se não fosse, devolvia para casa, né? Aqui a porta teve aberta para salvar vidas. Essa sempre foi a determinação do prefeito Paulo. O secretário Márcio foi muito competente, a gente tem que também saber reconhecer isso. Sem dúvida nenhuma, muitos esforços têm sido empreendidos para pagar essa conta, né? Uma conta que tem que ser paga, e aí a gente tem que apertando o cinto aqui, apertando o cinto acolá, negociando contratos, para que a gente tenha os recursos necessários para fazer frente a essa montanha de novos compromissos que a gente foi assumindo para salvar a população. Acho que o prefeito acertou em tudo. Agora a gente tem que correr para pagar as continhas
e logo, logo, encerrar esse período pandêmico e poder ressurgir, a cidade se abrir. Então, é super importante isso. Tá ótimo. Wallace, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelo trabalho, e tendo novidades, a gente está aqui para divulgar. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de deixar um abraço a todos os ouvintes, aqueles que acompanham os seus programas. É muito importante a gente ter programas dessa dimensão, com essa qualidade à disposição da nossa sociedade. Então, sempre que você quiser que a gente traga uma palavrinha da área de planejamento, da área de comunicação social e participação social, chama a gente vai estar à disposição de vocês. Tá ótimo. Obrigado. José Pólice Neto, superintendente da Unidade de Planejamento e Estratégia da Prefeitura de Santo André, falou com vocês.